Porque quando o Senhor está presente na nossa vida, sempre que vem uma palavra de conforto em nosso coração, vem da parte de Deus, nos traz assim uma paz que excede todo entendimento, não é verdade? E eu vou dizer a verdade para vocês, eu muitas das vezes, eu não ligo assim para estar falando na igreja, assim, estar falando aqui na igreja, aqui na frente, gosto mais que o pastor esteja assim, ministrando, mas ele falou para me ministrar, hoje estamos aí para ministrar, né? Mas, porque eu já converso com os amigos, troco as ideias, falo da palavra de Deus, converso, mas só conversando é uma coisa, pregando é outra, né? Então, a gente quando não tem assim, muito estudo, não tem conhecimento, não tem assim estudo, a gente fica apreensivo muitas vezes, que tem muita coisa na Bíblia, muito mistério que tem para nós desvendar. E para a gente que tem pouco estudo, fica mais... Mas o bom da palavra de Deus, que a palavra que vem ao nosso encontro é a revelação para cada um de nós. Aí, por exemplo, a Bíblia diz assim, glorifique a Deus naquilo que você faz. Então, você quando aprende a glorificar a Deus naquilo que você faz, nas coisas simples que você faz, você se alegra no Senhor e algo maravilhoso se transforma, algo de bom acontece. Então, é por isso que a gente vê assim, que a palavra de Deus é impactante em nossas vidas, porque ela traz assim, a revelação para cada um de nós ter uma vida melhor e poder aprender mais e mais da palavra do Senhor. E quando a gente vê os pastores ministrando, e a gente está ali ouvindo, aprendendo, quando a gente tem essa oportunidade, a gente sempre devemos de aproveitar essa oportunidade, trazer para a nossa vida e fazer a diferença onde quer que a gente chegue, não é verdade? Então eu devia ter um guardado aqui. Aí por isso que eu fico assim muito grato, quando eu tenho assim, porque lá em casa, na minha casa, nós fomos assim cristãos, mas antigamente, no meu tempo, não sou muito antigo não, mas tem um tempo, nós somos cristãos, mas no meu tempo não ensinava nada para jovem, para criança, só ensinava que tinha disciplina, só disciplina. Então hoje em dia tem mais facilidade para você aprender. Então, por isso que é atrativo hoje em dia. Muitas vezes as pessoas não querem, tem facilidade também para curtir, divertir, que os outros falam, né? Mas aquela curtição enganosa. Mas então, hoje em dia eu vejo assim, o que a palavra do Senhor trouxe ao meu coração é que nos tempos todos que eu vivi, se hoje em dia a gente não vive no meio da farra, no meio da bagunça, não tem vício de espécie nenhum, foi porque a palavra de Deus veio trazendo ao nosso coração entendimento, vem trazendo renovo. E todos nós temos espaço vazio dentro de cada um de nós, só que preenche esse espaço vazio é só Jesus. Todos nós temos esse espaço vazio dentro de cada um de nós. Então, muitas pessoas tentam preencher esse espaço vazio, às vezes bebendo, fumando, usando droga, preenchendo com algo. Às vezes é prostituição, né? Preenchendo com algo que não é edificante. Aí até domingo eu estava aqui, né? Eu estava aqui na frente, deu a oportunidade, eu falei sobre a inclinação da carne. A inclinação da carne, a Bíblia relata que é morte. E a inclinação do Espírito é vida e paz. Lógico, se você tem a inclinação do Espírito, se você buscar a inclinação do Espírito, você vai receber os benefícios da inclinação do Espírito, que é vida e paz. Quer dizer, o que é vida e paz? É trazer o entendimento, discernimento. Você não sobrecarrega com outras coisas, você não tem preocupação muito grande com outras coisas, a não ser aquilo que direciona da palavra de Deus. Então, claro, luta tem para todo mundo. Luta tem, que nem um pastor diz, o amor de Deus é sacrificial.
Não é assim aquele amor correspondido. Eu te amo, você me ama. É um sacrifício, né? A Deus é sacrificial. Então, lógico, nós temos que entender isso. Porque quando é sacrificial, por quê? Porque se você está inclinado para o Espírito, vai te trazer conhecimento, renovo, mudança de caráter, vai mexer com o seu ser. Mexendo com o seu ser, é claro que vai haver algum sacrifício. Tem que haver algum sacrifício. Muitas vezes as pessoas vão tá com os pensamentos assim meio confusos, tá com as ideias assim meio atrapalhadas. O que eles fazem? Quem não tem Jesus? Vai lá, toma um negocinho, esquece, vou tomar um negocinho aqui, vou esquecer dos meus problemas. No outro dia o problema está de volta. E a palavra de Deus não. Vejo o Catrino um cadinho que é uma responsa aqui. Aqui nem conversando. E a palavra de Deus é sacrificial. E a palavra de Deus, ela vai edificando você. Você vai tendo mudança de caráter, mudança de atitude. Você pensa, tudo você pensa. Como é que eu estou diante dos meus amigos? Será que eu estou mostrando a luz que Jesus me mostra? Será que eu estou de acordo com a vontade de Deus? Então há aquela preocupação. Você está sempre se autoavaliando. Que bom que o Evangelho que você aprende está dentro de cada um de nós. Que maravilha! Porque você não precisa se espelhar no outro. Você tem que fazer, você que tem que ser o espelho. Você busca dentro de você o conhecimento, traz e mostra para as pessoas que estão aqui fora. Porque o seu comportamento faz com que a vida de outras pessoas mude. O seu comportamento vai trazer mudança no caráter de outras pessoas. Sabe que você é edificado sobre a rocha, sabe que você está firme na fé. Então, por isso que o bom da palavra de Deus é isso. Porque não depende. Às vezes as pessoas falam do Evangelho para consertar a vida do outro. Mas a palavra que é liberada para você é para ver uma mudança em você. Nas nossas atitudes, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. Então, quando há essa mudança em nós, lógico que através da palavra que você está procurando viver essa mudança, as outras pessoas vão conseguir ver a diferença que há em você. Amém? E a palavra de Deus, ela é simples. Ela é simples. Hoje eu peguei um versículo assim em Provérbios. Peguei um versículo. Olha só como é que é simples a palavra de Deus. Olha só como é que é. Eu peguei um versículo em Provérbios de Provérbios 12, 20, que diz assim, aquele que planeja o mal acabarão mal. Porém, os que trabalham para o bem dos outros encontrará a felicidade. Que maravilha! O que trabalha para o bem dos outros encontrará a felicidade. Gente, loucura! A palavra de Deus é tudo o contrário. Eu vou dizer a verdade para vocês. Estou falando que é o que eu acredito. A maneira que eu acredito, a maneira que eu vejo, não estou falando que esse é o que eu faço, é meu posicionamento e a maneira que eu acredito. Eu até esqueci o que dizer. A maneira que eu acredito é essa. Quando você trabalha para o bem de outros, e você procura fazer a vontade de Deus, você vai receber os benefícios do Espírito. Se você trabalha em benefício, aqui diz que a palavra de Deus diz que é morte, né? Aquele que trabalha para a inclinação da carne, ele vai receber o benefício que morte. Então o que acontece? A pessoa deve ficar ligada, porque se você quer receber benefício do Espírito, as pessoas que estão interessadas nos benefícios da carne, muitas das vezes eles não vão conseguir ver que você está trabalhando em função do benefício do Espírito. Mas você sente, você tem os benefícios, você tem visão diferente, você tem sustentação em você se mantém de pé, porque você está
Você está trabalhando em função do Espírito. Agora, as outras pessoas falam que nada, não é assim não. Aí, quando a pessoa trabalha com benefício da carne, ela trabalha em função de quê? Do dinheiro, mamão. Ele vai trabalhar em função disso. Ele vai querer recadação. Aí é onde muita gente vai se perder. Eu digo a verdade para vocês. Eu não acredito em felicidade através do dinheiro. Acabei, falei. Não acredito. Não acredito. Vai falar comigo que eu não acredito. Porque se fosse isso, tinha muita gente que estava satisfeita. Não é verdade? Tinha muita gente que estava satisfeita. Eu não acredito. Porque hoje em dia o cara ganha tanto, o cara quer tanto. Ganha tanto, o cara quer mais tanto. Ganha tanto, o cara está preocupado. Está preocupado com isso. Investimento, é qualquer coisa, é milhões. É isso. Eles depois chegam perto de você, muitas das vezes, aprendeu tanto a avaliar, que chega perto de você te avaliando, o que ele pode tirar de lucro. Não é assim? Tem gente que chega perto de você, já está te avaliando, o que ele pode tirar de lucro de você. Muitas das vezes, de tanto que estão acostumados a calcular. Aí um dia o patrão falou comigo assim: Cid, vão almoçar comigo ali no restaurante. Eu olhei para ele e falei: não vou não. Eu, não vai? Por que você não vai? Não vou não. Eu não. Aí depois, do jeito que você anda, do jeito que você é, vai fazer até eu engasgar com comida. Você tá doido? Não vou nada. Não quero comida não. Como casa mesmo, vai mentir devagar. Eu demoro para comer para caramba. Eu na fábrica pego o último a sair da mesa. Vamos com paciência, né? Um pouquinho à toa, com paciência, tranquilidade, tem correria, tem nada. E ele queria que eu fosse almoçar com ele. Ele come assim, discutiu, tá bom. Eu não vou nada. Quero almoçar com você não. Falei assim, tá doido, não dá pra mim não. Porque, gente, é aquele negócio. Então a gente vê. Gente, ó, eu ficava assim nas empresas, assim, perto das pessoas, os homens que chegar assim, fazer, nossa, rapaz, que correria. Nossa. Por isso que sempre na fábrica onde eu trabalhava, eu tinha o meu setor separadinho. Pessoa para entrar lá tinha que ser bem pacífico. Eu deixei o meu setor separadinho, não deixava nem o patrão se envolver na parada lá não. Eu resolvia a parada. Deixar se envolver ali não. Quero isso. Quero isso. Tá ali. Acabou? Né? Tranquilo. Assim, não deixava não. Aí ninguém se envolvia. O patrão veio e falava assim, não se envolve no setor dele não. E não vai muito lá não, que senão ele vai te converter também. Tinha um monte de versículo assim na parede da fábrica, assim, um monte de versículo escrito lá. Então é simples, gente. Então é simples. Por isso que eu consigo falar, porque é simples. É mais simples. Porque glorificar a Deus, quando você procura viver a vontade de Deus, você procura. Eu não sou perfeito não, tá, gente? Não sou perfeito não. Mas eu procuro assim. Eu queria ser... Às vezes você tem vontade de ser mais obediente. Às vezes lá em casa, até dá uns contratempozinhos sobre a neve e eu. Por quê? Porque a neve é a coisa de um jeito e eu vejo a coisa de outro. Muitas das vezes. Mas esses contratempozinhos faz parte. Porque ela vê as coisas mais assim natural, né? No caso assim, natural assim, que é no caso assim, no dia a dia. Aí às vezes vê os outros assim, às vezes quer envolver naquilo aí. Eu falo, não. Aí eu fico na minha pensando, se aquilo dá para mim, se eu tenho condições, se dá ou não dá. É assim, às vezes mas a gente se acerta, a gente se conversa, mas consegue se acertar. Gente, eu sou uma pessoa que eu digo a verdade para vocês, não tive oportunidade de ir em escola muito, saí de casa com 15 anos de idade, não tive muita oportunidade de escola, não aprendi a ler só na Bíblia. Eu gosto sempre de falar que eu aprendi a ler na Bíblia, porque se eu errar alguma coisa, o pastor depois conserta aí.
Se eu errar em alguma coisa, depois ele acerta as palavras dele. Mas aí, o que acontece? Mas eu tenho condições, no meu dia a dia, mostrar o que Jesus tem feito na minha vida. Porque o Evangelho é simples. O Evangelho é simples quando você deseja aprender de Deus, quando deseja fazer mudança de vida. Porque quando você deseja fazer mudança de vida, a mudança, muitas das vezes a gente quer mudar a vida do outro, mas tem que mudar a nossa primeiro, para depois mudar a vida do outro. Então a gente começa pela gente, aí mudando a nossa vida dos outros, vai. Isso tudo é questão de tempo. E Deus também, Ele diz na palavra dele que há tempo para todas as coisas. Há tempo. Que nós estamos fazendo estudo aqui de religioso. A gente se agarrar, ainda bem que o pastor faz esse estudo religioso, porque se a pessoa agarrar no negócio de religioso, a gente vai ficar baseado tipo uma tradição ali, não abre espaço para o outro chegar. Aí quando vai quebrando essas barreiras assim, de negócio de religioso, aí você passa a conhecer o Jesus que há em você, amém? Quebrando a religiosidade, Jesus lutou contra a religiosidade, né? Jesus lutou contra isso. Então, se quebrar isso em nós, as pessoas vão ver Jesus em você. Não vai ver aquele apontador, fulano, não sei não. Às vezes ele é fraco numa coisa e forte na outra. Naquilo que ele é forte, você é fraco. Ele ponto seu. É assim que funciona. Mas, nosso interesse maior, nossa vida maior no Evangelho, é olhar para as palavras de Deus, guardar em nossos corações e fazer diferença onde quer que a gente chegue. Eu vou estar assim, depois eu vou ler aqui, que esse não foi o texto que eu ia ler. Vou estar lendo o versículo aqui depois, mas é assim que a gente tem que fazer, porque quando você deseja mudar algo, deseja que algo seja mudado, eu sei que muitas das vezes é difícil. A pessoa olha assim a circunstância, olha todo mundo preocupado em curtir. A pessoa pensa assim, quando tiver mais velho eu vou para a igreja. Já não faz isso não, vai enquanto é tempo. Vai mais novo. Eu estou com 63 anos, vou fazer 64 anos. Olha, meus amigos, eu estou acho que quantos anos que eu estou na igreja agora? Eu voltei, depois que voltei, 20 anos? 20 anos? 25? Então, 25 anos. Então a gente faz uma parceria. Faz a parceria. Vocês viram que já criei meus filhinhos. Olha que beleza. Que maravilha. Os filhinhos criei com força. Agora entrou o pastor para a família também. Que benção. Que menino bonito. Que benção. O pastor faz parte da família. Oh, maravilha. Agora é só olhar daqui. Agora nós só olha para o que nós vamos planejar. Quem está aqui pode escutar o que eu digo. Nós vamos planejar para nós estar sempre reunidos e para nós olhando só para a glória. Nós não temos que ter esse de encher bolso, não. Encher bolsinho para nós só, não. Nós vamos estar assim compartilhando com vocês algo da parte de Deus, aprendendo, e aquilo que a gente puder fazer, a gente vai estar fazendo. Então, quer dizer, o pastor ali não é muito assim, ele é um homem severo, só precisa, né, do básico, né? O básico é o suficiente para ele. Então, isso eu vejo assim, que eu creio que vai ser muita bênção na nossa vida. Eu creio que Deus vai estar assim nos abençoando muito. E a gente, quando tem o interesse, só da gente pensar em viver fazendo a vontade de Deus e viver em função do próximo, é lógico que isso aí já é um grande benefício, já nos traz uma paz que conforta o nosso coração, já traz uma paz que vai trazer a compreensão de muitos, porque o Senhor, Ele também, antigamente acho que já existia até, não vou falar isso não, senão eu vou sair do texto, vou sair fora do carro, vou falar isso não. Aqui, mas então vou estar deixando aqui uma palavra para você, quer ver?
Vou ler aqui um texto aqui agora. Pega lá. Quer ver, ó? Que ninguém se engane. Versículo é 3 Coríntios. 1 Coríntios, versículo 3, no capítulo 3, e o versículo é o 18. 1 Coríntios 3, e o versículo é 18, que diz assim: que ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem o sábio neste mundo, faça-se de louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha o sábio nas suas própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece o pensamento do sábio, que são vãs. Portanto, que ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Então aqui você vê, tudo que você vê, que o mundo pensa, que eles acham, tá? Deus diz que isso tudo é loucura diante da sabedoria de Deus. É loucura, porque Deus pensa ao contrário, né? Deus deseja que todo mundo vá bem, que nós convivamos em comunhão, que nós compartilhamos um com o outro, tenha preocupação com a vida do... assim, aquela preocupação em estar orando um pelo outro, evangelizando, fazendo as coisas que edificam a nossa alma. Porque quando você tem essas preocupações, em tudo quanto é lugar você chega, tem um lugarzinho para você. Tem um lugar para você. Você não é abandonado. Então, muitas das vezes, o que é que atrapalha a gente ser uma pessoa simples, ser uma pessoa coisa? Muitas das vezes é orgulho. Orgulho atrapalha. Porque muitas das vezes eu até falo com o pastor, muitas das vezes eu não entendo assim tem hora que eu não entendo assim um morador de rua, tem hora que eu não entendo. Porque, gente, todos nós tem algo de bom para entregar para alguém, todos nós tem algo de bom quando você, não, claro, quando você aprende, quando você tem uma educação que Deus dá um entendimento na gente, que a gente aprende na Bíblia. Todos nós temos uma oportunidade. Então, por isso que naturalmente tem hora que a gente aprende alguma coisa, aprende as coisas de boa. Então, muitas das vezes, as pessoas às vezes abandonam tudo para se envolver numa coisa errada. Não tem nada. Por exemplo, eu saí de casa, quando saí de casa, eu comecei a trabalhar com 11 anos. Quando saí de casa, eu tinha 15. E eu não tive pai, não tive ninguém para me explicar nada não. Não tive pai, não tinha nada não. A única coisa que eu tinha, que eu fui na igreja quando era jovem, mesmo que fosse aquela igreja roxa mesmo, mas eu fui, aquela igreja firme. Não, só isso que eu tinha. Mas o que acontece? O Senhor, aquelas palavras que foi ensinada, aquelas palavras que foi ministrada, aquelas palavras entrou no meu coração. Eu sempre tinha aquela preocupação, aquele temor do final dos tempos. Sempre tive que temor. E o Senhor, graças a Deus, me conduziu. Aí, quer dizer, eu nunca se envolvi. Tinha um monte de colegas, mas eu nunca se envolvia em farra, em loucuras. Eu sempre sabia, eu sempre via que tudo que você faz de mal tem retorno. Tem retorno, que nem eu li aqui essa palavra aqui, ó. É que nem eu li aqui aquela hora. Esse versículo que eu tirei aqui, ó. Aquele que, em Provérbio 12, 20, que diz assim, ó. Aquele que planeja o mal, acabarão mal. Porém, os que trabalham para o bem do próximo, encontrará felicidade. Eu gosto muito desse versículo pequenininho, que é mais fácil você gravar na mente, quando você está passando por alguns momentos, né? Algum momento de luta você está passando, os versículos pequenininhos fica mais fácil você gravar na mente e colocar seus pés firmes diante da palavra do Senhor para você tomar uma direção na tua vida.
Então eu gosto muito, é por isso que eu anoto muito. Eu tenho um caderninho cheinho de versículo pequenininho assim, cheinho. Quando eu me perco assim com qualquer coisa, a Bíblia diz assim também: não vem luta maior do que você possa suportar. Não vem. Então por isso que nós temos. Aí aqui o que eu vejo aqui, ó, que diz assim a palavra de Deus aqui, ó: é loucura para a sabedoria deste mundo, é loucura, porque ele apanha, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha o sábio na sua própria astúcia. A gente, quando vive no mundo aí, todo mundo aprende a ter astúcia para sobreviver. Aprende. E muitas das vezes, para tirar isso da gente depois, quando a gente vira evangélico, aprende da palavra de Deus, fica difícil. Difícil tirar isso do nosso coração. Você acha que você, muitas das vezes, passando a perna no outro, você vai se dar bem, você vai estar na frente. Isso na sua visão. Mas a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. É enganoso. Às vezes você pensa que você vai ficar na frente, daqui a pouco você atrás. Então, tudo isso a gente tem que ter consciência. E o que nos conduz a ter consciência? Quando você tem a palavra de Deus gravada em nosso coração. Quando você tem a palavra de Deus gravada em nosso coração, você tem consciência disso. Então, por isso que hoje em dia, eu sempre estou pensando assim: se eu quero fazer algo, eu procuro fazer algo pensando assim, sempre no próximo. Eu estou sempre com a mente ligada, sempre com a mão estendida, com aquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso fazer. Porque já pensou, eu falo sempre com o pastor, já pensou se todos nós, pessoas do mundo, pensasse assim em viver em função do próximo, tinha lugar para todo mundo no mundo, não tinha? Ia ser todo mundo feliz. Mas dizem, né? Eu não entro em detalhe dessas coisas, que dizem que na Bíblia fala que a terça parte dos anjos veio com o diabo para a terra, foi jogado para baixo, eles estão aí. Então, quer dizer, mesmo que você pense bem, quando você está pensando bem, as outras pessoas estão pensando em maldade. Às vezes eu trabalhava na firma pensando bem para o patrão, pensando bem para ele. Eu trabalhava pensando assim. A Bíblia diz que você, quando trabalha fazendo o bem para as pessoas, assim, você quando trabalha com o patrão, para você ter firmeza, aprender mesmo, você tem que trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus. Você tem que procurar fazer a vontade de Deus. Então eu fazia esse estilo aí, mas às vezes até o patrão desconfiava. Tinha uns que concordavam, mas tinha uns que desconfiavam. Não é possível que isso. Mas agora, na hora de avaliar algum problema lá, eles vinham falar com quem? Comigo, que achavam que eu tinha postura para falar. Eu falava: o que você achou do discurso do cara para a empresa? Aí eu falei assim: o discurso é bom, mas só que ele tem que ter as pessoas todas tinham que aprender da palavra de Deus para ter o equilíbrio, para ter uma base para aprender e fazer esse tudo de bom que ele está falando aí, ué. Porque senão a pessoa não faz. Nós, por si só, a gente não faz. Não adianta. Eu sempre, quando pregava lá nos mares, não sei se, quando eu estava acima lá nos mares, eu falava para mostrar para eles, eu falava assim, que tudo que eu desejo para vocês que recaia sobre mim. Eu falando assim, eu falava isso. Que eu desejo para você recaia sobre mim, porque eu só desejava para as pessoas, e que eu desejo para as pessoas que todo mundo vá bem, que todo mundo tenha paz no coração, que todo mundo tenha entendimento, que todo mundo possa ser beneficiado com a graça de Deus. Isso aí tem preço. Isso tudo tem preço. Muitas das vezes, a gente, quando usa de astúcia,
Se a gente usa de astúcia, com o tempo a gente se perde. Por isso que hoje, eu vou dizer a verdade mesmo, eu já fiz 63 anos e tenho motivação de um garoto. Motivação de um garoto. Eu creio que, se Deus deixar, vai dar para fazer bastante coisa ainda. Se Deus deixar, me permitir, me dê saúde. Saúde Ele me dá. Acho que essas crianças lá em casa nunca viu o Dodói um cadinho. Nunca viu. Nunca viu. Porque eu trabalho assim. Claro que eu não... Quando eu vejo que eu estou sobrecarregando de alguma coisa, eu não deixo sobrecarregar com as coisas. Ó, nunca ganhei mais de R$1.500. Nunca. E consegui meus objetivos. Deus tem me abençoado. E creio que da agora para frente, que nós estamos aí juntos, e eu aprendi bastante com o pastor, aprendi muito. Nós estamos um bom tempo, eu fiz curso com ele de presbítero, não, fiz curso de diácono primeiro, depois fiz presbítero, nós estamos aí juntos. Ele apareceu lá em casa, deve ter uns 15 anos, quando ele apareceu, ou não, deve ter mais, 20 anos, ele apareceu ali. Rapaz, foi benção. E Deus está aí, ó, nos uniu, agora nos uniu. Eu creio. Se depender de mim, nós estamos juntos. Só se um dia ele falar assim, não, eu vou me expandir meu horizonte. Mas, ó, ele agora está junto com a gente aí também, firme e forte. Para nós o que interessa é o céu, não é verdade? Então tá bom. Para nós o que interessa é o céu. O dinheiro vai vir mesmo. Você vai ver. O dinheiro vai vir. Você vai ver. Nós vamos. Ele vai vir, que ele vai bancar teimoso para toda a vida. Aí, ó, com o tempo, rapaz, eu sou formado em economia. Agora eu quero ver quem pega. Formado em economia. Então, quer dizer, aprendi muito, porque eu sempre ganho um amendoinzinho, sempre depositando. Agora, meus amados, vocês vão ver. Ué, às vezes não dá nada. Olha assim, as pessoas falam assim, às vezes eu não gosto, às vezes quando tem uma turma assim, eu não ligo muito nem por estar falando muito, não. Porque às vezes tem uma turma assim, aí sabe que eu sou uma pessoa de pouco estudo, às vezes começa a achar que não dá. Pensa que eu me importo? Não, meu filho. Fica cada um com a sua. O importante meu é que está aqui dentro, querido. Que eu aprendi. O perigoso está aqui. Olha. Agora veio um camarada. Você sabe. Outro dia veio um camarada sábio, cheio de instrução, falando comigo. Eu aprendi isso, aprendi aquilo. Tá, já. Falei assim, qual que você está? Estou fora. Eu falei assim, eu não adiantou nada. Se Jesus, você não aprendeu nada, né? Esqueceu de Jesus, aprendeu o curso daqui, o curso dali, fez curso sei de quê, curso sei de quê. Ué, cadê Jesus? Esqueceu de Jesus? Falei, o menino sempre para falar da igreja, não, ele está doido? Você vê só. Não, gente, é aquele negócio. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é difícil, sabe o que é difícil? O evangelho é difícil. É difícil porque o mundo te oferece um monte de coisa, tudo enganoso. Aí depois você vai naquela ilusão, depois acaba tudo, a frustração chegou. Bateu tua porta e entrou. Ah, você frustrado. Ah, você chorando. Por quê? Fez a vontade da carne. Fez a vontade da carne. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Depois vem a dor, arrependimento. A pessoa fica meio amarga, né? Fica triste, tem vontade de ficar chorando, dá vontade de chorar. Mas chorar é edificante também, né? Tem gente que se sente bem chorando um cadinho. Mas eu antigamente, quando eu era mais criança, eu chorava mais. Eu chorava, não estava resolvendo muita coisa, não. Aí eu chorava, mas aí eu fiquei mais firme, assim, entendeu? Eu fiquei mais rígido, fiquei um pouco mais rígido.
Porque hoje em dia, se você ficar olhando circunstâncias assim, é lógico que seu coração vai apertar. As pessoas realmente, as pessoas muitas das vezes querem ver você no buraco. Quando você está no buraco, muitas das vezes tem a vontade de ver você no buraco. Quando vê no buraco, quer te empurrar na mancada. Mas quando você é forte, me diz a Bíblia, seja forte e corajoso, quando você aprende de Deus e procura fazer a vontade dele, você pode até chorar. Que nem a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Você não vai acordar frustrado, não. Não vai acordar frustrado. Então, a gente sabe que essa é a vontade de Deus. Você sabe que Deus traz essa transformação na nossa vida e no nosso coração. E por isso que a gente, por mais que as coisas ao seu redor estejam difíceis, a motivação em você, naquilo que você crê, tem que estar fortalecido. Tem que estar atento à voz de Deus. Porque nos momentos difíceis que você romper, é porque vai trazer muita diferença para outras pessoas também. Porque mesmo que você chore, mas você tem, Deus vai te exaltar. Deus vai tratar com você. Então, por isso que a gente, hoje em dia, sabendo que nós somos espelho desse mundo, que a gente possa, assim, estar sempre, assim, procurando fazer a vontade de Deus diante de tantas circunstâncias. Aqui tem um versículo também, tem outro versículo pequeno aqui que eu escrevi, ó. Quer ver, ó? Tem outro versículo que eu escrevi aqui, ó. Tirei isso aqui em Provérbio também, que diz assim, ó, 16:32, que diz assim, ó, vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar uma cidade inteira. Olha que beleza. Olha que beleza. Imagina vocês, por que eu aprendi assim certas coisas? Eu não tinha apoio de mamãe. Mamãe só dava cepado na orelha mesmo. Eu não tinha apoio de papai, eu não tinha. Pai, quando morreu, eu tinha 7 anos e eu fiz 8 anos lá nos Maia. Não tinha apoio de nada disso. Trabalhei no japonês direto. Porque eu não tinha muito estudo, não tinha condições de arrumar emprego assim fora assim. Depois que eu aprendi, que eu fui para as fábricas, aprendi a ser metalúrgico. Mas fábrica de plástico, metalúrgico. Aí você vê, uma criança de 15 anos, morar sozinho, cuidar da casa, fazer compra, aprendi a cozinhar, aprendi a fazer um monte de coisa. Eu gosto de história do pastor também, que é a mesma coisa. O pastor também, ele aprendeu a cozinhar, aprendeu a fazer um monte de coisa. Não, você vê. Então, por isso que a gente pega essas habilidades, pega esse controle, e você consegue se adaptar, você consegue romper, porque Deus, Ele vai cuidando de você, isso serve coisa de estratégia, você aprende, aí você vai, espera no Senhor, tenha paciência no Senhor, porque tem hora que a vontade da gente é isso. Tem hora que dá aquela vontade assim, mas tem hora que é tempo de... Tem um tempo. Quando falo o tempo de parar, para você pra gente que tem ação dentro do nosso coração, tem aquela vontade de partir, vontade de fazer alguma coisa. Quando fala o tempo, há tempo para todas as coisas. Quando chega esse tempo, rapaz, dentro da gente fica assim, vai. Dá vontade do cara, né? O cara quer dar aquela arrancada. Esperar tem hora que é difícil, mas você tem que aprender. Na Bíblia está escrito assim: ensina teu filho o caminho que deve andar. Antes que venha mau dia, não haja contentamento neles. Então, quando você aprende, quando você vem aprendendo desde cedo, quando chega mais tarde, você tem estabilidade para poder ter aquela estabilidade para você fazer fazer aquela pausa. Você está pensando que fazer pausa é difícil? Eu estou me preparando quando tiver 90 anos. Comecei agora, 90 anos. Aí, para poder saber ficar um velhinho tranquilo, sob controle, né? Se eu tiver 100, vamos dizer que eu dou 100, né? Não sei se o povo vai deixar o mundo cheio que tá feio coisa.
Aí, ó, mas se eu tiver 100, eu tenho que estar em posição mais ou menos assim, ó. Mas aí, quer dizer, aí eu... O cara tem que ter um equilíbrio, né, pastor? Você pensou 100 anos com ansiedade? 90 anos com ansiedade, eu vou fazer o quê? O físico não me obedece? Fazer o quê? Estava conversando com o senhor essa semana, ele é meio radical, aquele homem determinado, estava conversando com o senhor lá no Foi de Carro. Aí, o senhor tem 68 anos, ele tem 2 fazendas, duas fazendas, estava conversando com ele, eu conheci ele agora há pouco, conheci essa semana. Ele falou comigo que tem 2 fazendas e trabalha em obra. E nas 2 fazendas dele tem carro, tem um carro lá, uma caminhonete, tem um Palio, tem isso, tem, contando para mim. Eu falei assim, tá bom, moço. Falei com ele assim, o senhor agora tem que se preparar que a idade está chegando. Se prepara que a idade está chegando. Porque ele falou assim, eu trabalho em obra, pego obra, faço obra, eu gosto de trabalhar, eu gosto mesmo de trabalhar. Eu falei, o senhor pode gostar de trabalhar, mas o senhor vai se preparando que a idade está chegando. Daqui um dia um saco de cimento 70, 60, 50 quilos, isso é difícil. Vocês têm que pensar, tem que aceitar numa boa, não dá para mim mais. Então vocês têm que começar a parar, organizar as coisas. Ele só tem 2 filhas e 2 fazendas. Eu falei assim, quantos metros tem a sua fazenda? Ele falou, quantos metros tem o seu sítiozinho lá? Quantos metros tem? Um tem 60 mil metros, sei lá. O outro tem um em São José e tem um lá em Barra Alegre. Mas se eu dar conta disso tudo, eu dou luto lá, foice, roçadeira. Falei, pois é, daqui um dia o senhor tem que controlar, porque daqui um dia o senhor está com idade, você tem que começar a se controlar, trabalhar o psicológico para se controlar, porque daqui um dia o senhor não vai dar conta, vai ficar revoltado, vai ficar fadigado, muitos serviços. Aí, quer dizer, então, hoje em dia, a pessoa tem que aprender, senão ficam os velhinhos revoltados. Quantos minutos já falei? Tá bom já? Então, eu vou parar. Então, hoje em dia, se a gente aprender a fazer as coisas tudo no seu tempo, dentro do seu tempo, vai dar tudo certo, nós vamos ter uma vida saudável, alegre, vamos estar satisfeitos com Jesus e nós vamos para a glória ainda. Olha que beleza. Olha que maravilha, amém? Ah, não? Por isso que a gente, hoje em dia, tem que aprender. Meus colegas estão correndo atrás do vento, estão correndo. Gente, você já passado dos 50, já passado dos 60, para com isso. Vai mais devagar, daqui um dia não dá mais. Fica vivendo, procura desfrutar mais do Evangelho, viver em paz, ter tempo. Esse negócio de ter tempo para estar compartilhando com os irmãos. Vamos viver um mundo que o mundo de paz quem traz para você é você mesmo com as suas atitudes, amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, amém?